La flexibilidad es una cualidad física, como la fuerza, como la resistencia aeróbica, pero es una de las menos estudiadas. Se tu vas a Web of Science, se vas a algum Google acadêmico, o que seja, e colocas allá força muscular, vão ter centenas de milhares de informações. E a flexibilidade não, vão ter menos, solamente milhares de artículos publicados. E com uma controvérsia muito ampla. Os artículos de revisão sistemática não apresentam uma consistência. É comum escuchar, não se pode fazer flexibilidade, elongação, estiramentos, no calentamento, porque isso quita a força, porque isso diminui a força explosiva. E a discussão se deve ou não se deve fazer o trabalho de elongação, de estiramentos, de stretching, antes da atividade, permeia todo o mundo da educação física. Em la verdade, o ponto que se deve levar em conta não é se deve ou não fazer flexibilidade, é que tipo de flexibilidade devemos fazer. Se eu estou me referindo à velocidade em movimento, eu posso fazer movimentos dinâmicos ou estáticos. E com isso, já vou direcionar o efeito que ele tem para uma das estruturas do aparato locomotor. Se eu hago um trabalho com velocidade dinâmico, eu vou trabalhar sobre o músculo, sobre a elasticidade muscular. O músculo é um componente elástico. Então, os sarcômeros, as faces de tecido conjuntivo, o endomísio, o perimísio, o epimísio, funcionam como se fosse uma goma, um elástico. E se eu hago um trabalho dinâmico, eu vou melhorar a elasticidade muscular. Por outro lado, se eu hago um trabalho estático, eu vou trabalhar mais sobre a cápsula articuladora. Também vou melhorar a flexibilidade general, pero aumentando a mobilidade articular. Este é um ponto de diferença entre o trabalho dinâmico e o trabalho estático. As pessoas que estão nascendo no taller por la tarde estão conhecendo mais detalhes sobre isso. Pero o que é mais importante é a intensidade em treinamento. Em todas as qualidades físicas, distintas intensidades produzem distintos efeitos de treinamento. Se eu estou falando da preparação neuromuscular e hago um trabalho de endurance muscular, de resistência muscular localizada, vou utilizar muitas repetições, barra carga, e as adaptações fisiológicas, bioquímicas, são específicas para esse treinamento. Se eu utilizo um treinamento de intensidade máxima, eu estou trabalhando sobre a força explosiva ou a força dinâmica. Mais carga, menos repetições, com adaptações biológicas, químicas, absolutamente distintas. O mesmo ocorre com a flexibilidade. Não há uma única forma de trabalhar flexibilidade. Eu vou trabalhar flexibilidade com a intensidade submáxima ou uma intensidade máxima. Se leis os artículos que descrevem a flexibilidade, a descrição da forma como se hace é llena de adjetivos. Utilizamos uma intensidade forte, quase chegando à dor, chegando ao limite da dor. Ciência não se hace com adjetivos. Ciência se hace com fatos, com números. Então, é essa confusão que produz todo esse problema com a flexibilidade. Se eu chamo todo o trabalho de flexibilidade de elongação, de stretching, como vou conhecer a diferença entre o trabalho submáximo e máximo? Em minha tese de doutorado, eu hice a divisão do trabalho submáximo, que chamei de elongação, e um trabalho máximo, que chamei de flexibilização. Eu sei que o término não existe em espanhol, é um neologismo, como criamos em português. Pero é melhor do que se referenciar a eles como stretching e overstretching. Não é uma sobreflexibilidade, é um tipo de trabalho distinto, é diferente do trabalho submáximo. Então, a elongação, o que hace? Procura manter
os níveis de flexibilidade obtenidos. E obtenção de los árculos de movimentos com toda a sua possibilidade. Se propõe a deformar os componentes plásticos. Algumas estruturas do aparato locomotor, as mitocôndrias, o retículo sarcoplasmático, o sistema tubular, o disco intervertebrales, as cápsulas articuladoras, são estruturas plásticas que se quedam deformadas, mesmo depois que cessa a força que lo deformou. Se eu vou fazer uma tração sobre meu tríceps, eu vou deformar os componentes plásticos do tríceps, a mitocôndria, o retículo sarcoplasmático, o sistema tubular, e 30 hasta 40 minutos depois que eu encerro essa deformação, essas estruturas se mantêm deformadas. Por isso que eu hago a elongação. Eu vou fazer o lançamento de uma rabalina. A musculatura da parte adelante de meu ombro deve generar força para imprimir velocidade na rabalina e, además, deformar os componentes plásticos da parte posterior de meu ombro. Pero se 5, 10 minutos antes de eu fazer uma elongação, em la hora que eu vou lançar a rabalina, todos os músculos já se encontram deformados. O antagonista está listo para a ação. Solamente é necessário mirar a natureza. Os ninhos, quando acordam, os ninhos, quando despertam, qual é a primeira coisa que fazem? Se estiram. Os perritos, quando despertam, o que fazem? Se estiram. Isso é elongar. E nós outros, quando despertamos, o que hacemos? Salimos da cama, que já estamos retrasados para o trabalho, depois não quero ter dolor em cuello, dolor em las espaldas, porque a necessidade de fazer elongação é do aparato locomotor. Com isso, eu vou ter mais eficiência ou eficácia de los movimentos, vou ter menos risco de lesão. E o flexionamento vira obter uma melhora da flexibilidade. Quando eu quero treinar a flexibilidade, quero obter mais flexibilidade, com arcos de movimento superiores a los originais. Se propõe a provocar adaptações duráveis em los tecidos. Isso vai me dar uma flexibilidade mais grande. Então, eu estou dizendo que eu vou ter uma diferença entre elongação e flexibilização. Eu quero que vosotros seais muito reactivos ante a esta ideia. É que existem no mundo 5 científicos que estudam basicamente a flexibilidade. É que existem no mundo 13 livros de flexibilidade. 4 científicos e 12 livros dizem que não há diferença entre o trabalho submáximo e o trabalho máximo. Só um científico e um livro dizem que existe essa diferença. Por la lógica, este científico e este livro estão errados, concordam comigo? Pero o livro é meu e o científico sou eu. Né? Pero eu quero que vosotros sejais muito reativos em relação a isso. Eu vou provar para vosotros que isso existe. Então, quando eu hago a elongação, o que eu quero fazer é a deformação de los componentes plásticos. Com que objetivo? Facilitar a recursão do movimento pela pré-deformação de los componentes plásticos, que falei para vosotros, e o estiramento de la titina, que não falei pero vou falar. Quando eu hago a elongação durante o calentamento, e em la vuelta calma. E a flexibilização? A flexibilização, porque é máximo, eu vou trabalhar sobre os proprioceptores. Ou o uso muscular, se eu estiver fazendo insistências dinâmicas, ou o organo tendinoso de Golgi, se eu estiver fazendo insistências estáticas. Durante a performance, eu vou ter efeito rebote de los proprioceptores. Então, se eu estiver fazendo trabalho dinâmico, vou estar diminuindo a amplitude de movimento. Se eu encerro trabalho estático, vou diminuir força e força explosiva. Por isso que é importante eu saber a diferença entre elongação e flexibilização. Logo depois do trabalho de elongação, eu vou ter uma melhoria de minha flexibilidade. Pero se eu hago trabalho de flexibilização dinâmica, vou ter uma diminuição de la flexibilidade. Percebes?
Isso é algo que, vamos sentir isso em nosso corpo? Por favor, coloque a coluna lo mais reto possível, os ombros paralelos ao piso. E haga uma flexião de su cuello para la derecha. Lentamente, haga uma flexião de su cuello para la derecha, hasta su límite de conforto. Hasta el límite que esteja confortável. Este es la elongación. Se pode quedar assim por toda a ponência. Alguém que ligue e baixar que passou um viento acá e inclinou a cabeça de todo. Pero podemos nos quedar assim. Agora, quando eu disser já, vamos colocar a mão sobre a cabeça e bruscamente fazer um tirão. Já. O que sentiu? Dolor en el cuello. Que é isso? O aumento do comprimento do músculo estimulou o uso muscular, que provoca reflexo miotático. Não está doendo? Vai doer por 30 minutos. Ok? Por 30 minutos, sua flexibilidade vai estar diminuída. Então, se tu tomas tu atleta, tu bailarino, antes de uma competência, antes de uma apresentação, e ao revés de fazer elongação, hacer flexibilização, tu não vais melhorar a flexibilidade dele. Tu vais diminuir a flexibilidade dele. Por isso que é importante conhecer esta diferença. Vamos ver, então, as diferenças fisiológicas. A principal diferença fisiológica entre a elongação e a flexibilização são os proprioceptores. Eu tenho duas famílias de proprioceptores. Os proprioceptores articulares e os proprioceptores musculares. Os proprioceptores articulares, os corpúsculos de Pacini, Ruffini, não têm influência sobre a flexibilidade. Solamente tornam consciente aonde estão mis segmentos corporais. É um indício de consciência corpórea. Pero os proprioceptores musculares não. O uso muscular e o organo tendinoso de Golgi são os que vão fazer a diferença entre a elongação e a flexibilização. O uso muscular são fibras nucleadas tipo bolsa que existem no ventre do músculo. E neste uso, eu tenho uma terminação aferente, que é a terminação anulo-espiralada. É uma espiral nerviosa ao redor do uso muscular. E quando o músculo se estende, se estira, isso abre. E manda uma informação aferente por la fibra alfa, que entra no corno anterior da medula, e envia a informação para bulbo e mesencéfalo, dizendo se o músculo está relaxado ou está distendido, está estirado ou está contraído. Pero se tu haces um movimento de muita amplitude, como hicimos em coelho, ou em velocidade, ultrapassas o umbral de excitabilidade do uso muscular. E a mensagem nerviosa, ao revés de ir para bulbo e mesencéfalo, vai para o corno anterior da medula, onde há nas sinapses com o motoneurônio alfa e motoneurônio gama, respectivamente, motoneurônios intra e extrafusales. A mensagem nerviosa é elétrica, ao erro del axônio, e química em las sinapses. Aqui se segrega um neuromediador excitatório. Se acredita que existam 18 neuromediadores excitatórios, alanina, glicina, acetilcolina. Aqui o que segrega é acetilcolina. E a acetilcolina segregada não é totalmente quitada, e se queda mantendo uma contratura da musculatura hasta 30 minutos depois que foi colocada na medula. Então, se tu não sabes a diferença entre elongação e flexibilização, e antes de uma competição, hace um trabalho dinâmico máximo, ao revés de melhorar a flexibilidade, ela vai piorar. Ok? Aqui está um artigo que mostra isso. Eu hago um trabalho de elongação. Não, antes, depois, não há diferença significativa. Pero quando eu hago o trabalho de flexibilização, eu tenho uma diferença significativa. O nome não é stretching, o nome não é elongação, o nome é flexibilização.
pero se crees que tudo sea lo mismo, como va a ser a diferença? Só utilizando os adjetivos. É um trabalho leviano, é um trabalho de baixa intensidade, ou é um trabalho fuerte, é um trabalho com dolor, hasta llegar ao limite da dolor. Pero se eu não hago o trabalho dinâmico, se eu hago o trabalho estático, eu vou trabalhar sobre o organo tendinoso de Golgi. O organo tendinoso de Golgi existe em la fibra del tendón e reage a tensão del músculo. Se o músculo sofre uma tensão, a fibra nerviosa 1B informa bulbo e mesencéfalo que o músculo está tenso ou está relajado. Pero se a tensão é muito grande, a mensagem nerviosa que ultrapassa o umbral de excitabilidade do uso muscular não vai para bulbo e mesencéfalo, vai para um interneurônio inibitório, que é a única neurona do corpo humano que segrega uma hormona inibitória, o GABA, ácido gama-aminobutírico. O ácido gama-aminobutírico vai atuar sobre o motoneurônio alfa, diminuindo a força e diminuindo a força explosiva. Então, se eu hago elongação no calentamento, vou melhorar o desempenho de meu atleta. Pero se eu hago flexibilização, vou piorar. A ideia, aqui está o organo tendinoso de Golgi, aqui está o interneurônio inibitório. Então, pegamos a equipe brasileira sub-20 de voleibol e uma plataforma de força e hicimos uma impulsão vertical. E hicimos um trabalho de flexibilização. Logo depois, 15 minutos depois, 30 minutos depois, 45 minutos depois, eu tinha menos impulsão vertical do que tinha antes. Porque ao revés de fazer elongação, eu fiz flexibilização. Sobre a força com os chicos de handball, você disse handball? Aquele deporte que é como baloncesto, pero com handball. Trabalho de força com dinamômetro. Aqui está um promédio de 51,5 quilos de força. Trabalho de flexibilização. Logo depois, mira a força. 20 minutos, 40 minutos. Uma hora depois, a força estava diminuída. Então, quando os tipos de halterófilia dizem, eu não vou fazer elongação, que isso me quita a força, não é elongação, é a flexibilização. Pero você não sabe a distinção, como bom a ser. Não quero que acrediteis no que estou dizendo. Por isso, começamos a publicar. Por cerca de 10 anos, hicimos dezenas de publicações, efeito da facilitação neuromuscular proprioceptiva e la performance de salto. Hasta uma hora depois, eu tenho diminuição da impulsão vertical quando hago o trabalho de flexibilização. Aqui é o treinamento de força, resistência de força. Quando eu hago a elongação, não tenho diferença, pero quando eu hago a flexibilização, eu tenho uma diferença significativa na resistência de força. Aqui está distintas intensidades sobre a impulsão vertical. Quando eu hago elongação, hasta mesmo ganho um pouco de impulsão vertical pré-pós. Pero quando eu hago flexibilização, eu vou perder a impulsão vertical que tenho. Aqui, força muscular, trabalho de força muscular. O grupo de controle não tem diferença significativa. O grupo experimental, que isso é flexibilização, tem diferença significativa. Ops. Aqui, esse foi em português. Eu tenho o grupo de controle, a elongação e a flexibilização. Mira, em grupo de controle, que não hice nada, eu tenho uma diminuição da força explosiva pré-pós, por conta da fatiga das fibras musculares. Quando eu hago elongação, não, ou seja, melhorei minha performance depois. Agora, se eu hago flexibilização, a diminuição
é significativo. Aqui está, encontramos diferença em la força explosiva hasta 40 minutos, não encontramos hasta 60. Pero creio que está muito claro que elongação não é o mesmo que flexibilização. Foram distintos trabalhos probando que se eu hago um trabalho de flexibilização e no calentamento, ao revés de melhorar a performance de meu atleta, eu vou piorar a performance de meu atleta. Artigos publicados em português, em espanhol, em inglês, sempre com os mesmos resultados. Não quero que vosotros acreditem no que estou dizendo, nem no que creio. Isso não é uma religião, isso é ciência. Se prueba, se pode replicar os estudos, o que vão encontrar vai ser o mesmo. Né? Aqui é um trabalho hecho com eletromiografia, também me dá essa visão da mesma coisa que eu estou fazendo agora. Ok? Aqui em nadadores, também mostrando lá como eu perco a velocidade quando eu hago um trabalho de flexibilização, o que não ocorre quando eu hago a elongação. O que ocorre é que cada um de nós outros temos um grado próprio de flexibilidade. Então, os árculos de movimento articulares sempre vão ser elongação, depois flexibilização e, por último, la dolor. Não é necessário ligar a la dolor para melhorar sua flexibilidade. La máxima, no pain, no gain, não é verdadeira. La dolor não é um parâmetro de intensidade. La dolor é um aviso fisiológico que algo não se queda bem com seu corpo. Eu fui preparador físico da equipe brasileira de ginástica olímpica feminina e mantinha as chicas 2, 3 minutos fazendo um trabalho de flexibilização. E me dizia, está doendo. Eu dizia, tem que doer. Que ignorância. Não é assim que se hace, não é necessário que isso ocorra. Pero como vou identificar estes pontos? Em laboratório é muito fácil. Eu uso na célula de carga que me disse no momento que eu estou fazendo mais força para deformar os componentes plásticos. E, portanto, puedo assinalar o início de la elongação. O uso muscular e o organo tendinoso de Golgi me dá uma resposta nerviosa muscular. Então, o eletromiógrafo pode controlar a ligada à flexibilização. Pero como vou fazer isso em ginásio? Como vou fazer isso na piscina? Como vou fazer isso em campo? Não se pode ter tantos equipos. Então, o que hicimos foi criar uma escala de esforço percebida. Como é que existe a escala de Borg para os esforços aeróbicos, como existe a escala de Omni-Hess para os esforços de força, criamos e validamos e publicamos a escala Perflex para a avaliação da intensidade, da flexibilidade. Começamos o trabalho, normalidade, eu estou fazendo mobilidade. Quando eu começo a sentir um forçamento, é a elongação. Um desconforto, uma incomodidade, um desconforto, uma incomodidade, flexibilização. La dolor suportável, possibilidade de lesão. O único parâmetro subjetivo é dolor. Dolor é personal. Todos os outros não. Eu evaluei por eletromiografia ou por tensão muscular, por célula de força. Pelo lado dolor é subjetivo. Então, há uma franja de, como vou dizer, de variação. E não vale a pena correr risco. Se eu consigo obter melhora da flexibilidade aqui, é aqui que vou mantê-lo. Não tenho que ligar até este ponto. La dolor fuerte produz lesão. E eu consigo, bioquimicamente, determinar a lesão sem menor problema.
a diferença bioquímica. Eu tinha que ter muita certeza do que estava falando, porque estava indo contra todos os científicos do mundo. Eu tinha que ter muita convicção de isso. E fui buscar um marcador bioquímico da diferença entre elongação e flexibilização. Por supuesto, o efeito é sobre o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é hecho de colágeno e de elastina. A elastina não é bom marcador bioquímico, porque a elastina varia, por exemplo, com a hormona estrogênio. A variação da dose de estrogênio em sangue aumenta a dose de elastina no músculo. As mulheres, bem, ao longo de seu ciclo menstrual, conforme vai variando o nível de estrogênio, varia seu nível de flexibilidade. Então, não vamos usar a elastina, vamos usar o colágeno. O colágeno é uma tríplice hélice de aminoácidos: alanina, glicina, prolina e hidroxiprolina. Glicina e alanina são aminoácidos muito presentes em todas as proteínas do aparato locomotor. Então, não são características do colágeno, pero a prolina e a hidroxiprolina estão presentes muito mais no colágeno do que em las demais estruturas do aparato locomotor. Em el colágeno recém-sintetizado, muitos radicais de prolina são hidroxilizados em hidroxiprolina. As boas notícias: a hidroxiprolina, que não é aproveitada para ser el colágeno, não é metabolizada en el hígado, nem é filtrada por los riñones, sale en el orín. Então, se eu tenho um aumento da concentração de hidroxiprolina en el orín, eu estou produzindo algum câmbio en el colágeno. Esta é uma imagem da molécula de prolina sob a microscopia eletrônica e luz polarizada. Parece uma obra de arte, né? Fisiologia também é arte. E a hidroxiprolina, na mesma condição, parece um quadro de Van Gogh, não? Então, estão apresentadas as moléculas de prolina e a molécula de hidroxiprolina. Qual era a tese que nós outros teníamos? Se eu vou fazer elongação, a elongação solamente produz deformação de los componentes plásticos que 30 minutos depois vuelven ao original. Então, eu não espero ter variação de la hidroxiprolina. Se eu hago flexibilização, que é um trabalho máximo, eu vou produzir treinamento, eu vou produzir adaptação, eu vou produzir supercompensação. E desde Heinz-Seidel, em 1956, sabemos que a supercompensação ocorre de 24 hasta 48 horas depois de um esforço de intensidade adequada. Então, 24 e 48, esperamos ter um aumento da hidroxiprolina, retornando a los níveis originais 72 horas depois. Pero se eu hice lesão, provocar um dano em las faces de tecido conjuntivo, endomísio, perimísio e epimísio, eu vou entrar em um processo de cicatrização, a ser uma fibrose, que vai levar mais do que 72 horas para se concretizar, 4, 5, 6 dias, às vezes até mais dias, para que se concretize a cicatrização. Essa foi a tese. Vamos fazer a experimentação. E foi o que encontramos. Aqui está, quando eu hago elongação, não há aumento da dose de hidroxiprolina na urina, 24, 48 ou 72 horas depois. Porque eu não cambiei a forma do músculo, eu solamente hice uma deformação dos componentes plásticos que volveram o que eram 30 minutos depois. Pero quando eu hice flexibilização, houve um aumento significativo em 24,
48 horas e uma diminuição em las 72 horas. Por supuesto, não vamos acreditar em uma única investigação. E meu grupo começou a publicar com hidroxiprolina. Este foi um artigo publicado em Polônia, nem sei mesmo o que está escrito aqui, pero sempre com o mesmo resultado. Seja a elongação, não há variação da hidroxiprolina em el orim, e seja a flexibilização, se aí há. Então, não lhes peço que acreditem que não estou dizendo. Isso já foi publicado, isso está disponível para quem queira ver. Aqui é hidroxiprolina com eletromiógrafo e eletrogoniometria. E sempre ocorre o mesmo. Sempre observamos o mesmo tipo de trabalho. Ok? Então, uma vez mais, conseguimos provar que existe uma diferença bioquímica entre a elongação e a flexibilização. Por último, vamos falar de titina. A titina é a terceira proteína mais presente no músculo, a mais importante para a flexibilidade, pero a menos conhecida. 10% do sarcômero é de titina. E depois de la miosina e de lactina, é a terceira proteína mais constante no sarcômetro. Com certeza, já escutaram falar de miosina, já escutaram falar de actina, pero poucos escutaram falar de latitina. Latitina é uma cadeia proteica com duas porções. Latitina 1, proximal da banda I ou T1, que vai desde a linha Z hasta o início da miosina, e lá T2, que sai do início da miosina hasta a linha M, que é distal, banda A ou T2. Juntando as duas cadeias proteicas, há uma cadeia chamada PVEC, que hace a união. Em la titina miocárdica, o PVEC funciona como se fosse um feixe, que se liga, estira. Então, quando o músculo hace la diástole, ele abre. Quando empieza a ser la sístole, ele se contrai. Diástole e sístole. Diástole e sístole. Ou seja, cada uma das porções de titina se estira e se contrai de forma distinta. Pero em músculo esquelético, por favor, a ser funcionar assim. Em músculo esquelético, não. Aqui está como se estira a titina no músculo esquelético. Em verde tem a T1, em rojo a T2, está assinalada a titina PVEC em médio dos dois. Por supuesto, isto está mais lento do que ocorre, pero necessitas de um tempo para estirar sua titina. Se empiezas a hacer um movimento sem calentar, sem elongar, sem ter tempo de fazer o estiramento da titina, a tração muscular vai produzir a rotura da banda zeta. E a rotura da banda zeta vai produzir a dolor muscular tardia. Aquela dolor que sentimos 2 dias ou 3 ou 1 dia depois que hacemos um trabalho de múltipla intensidade. Ou é porque a carga foi excessiva, ou é porque não hicimos a elongação de forma adequada. O estudo de titina, e ainda não foi publicado, vai sair a hora este ano ainda, utilizamos 17 sujeitos adultos ativos em 3 grupos, cada um deles fazendo 16 semanas de treinamento. Um fazia alongamento, estiramento, outro flexibilidade estática, flexibilização estática e flexibilização dinâmica. A flexibilidade foi medida com goniometria e hicimos o Westerblotting para verificar a dosagem de T1, T2 em los 3
grupos. Aqui está pré, pós, aqui um grupo de controle pré-pós, aqui está T2, aqui está T1, lameromiosina pesada, aqui está. O que observamos? Houve um crescimento, uma melhoria da flexibilidade em grupo que isso é flexibilidade dinâmica, e grupo que isso é flexibilidade estática. O grupo que isso é flexibilidade estática ganhou mais ainda do que isso é flexibilidade dinâmica. O grupo que isso é elongação não melhorou seu grado de flexibilidade. Quando verificamos a dosagem de titina, de T1 e T2, não encontramos diferença em la concentração. O que encontramos diferença foi em la mobilidade relativa de la T1. Quando eu hago o trabalho dinâmico. Então, quando eu hago o trabalho dinâmico, eu vou melhorar minha elasticidade muscular. Esta foi a minha primeira afirmação quando empecei a ponência, por conta que os sucessivos estiramentos vão modificar a mobilidade relativa de la titina. Se desejáis ter acesso a minhas publicações, aqui está o código QR que leva para mi ResearchGate, e aliás, se ascendem contribuições, vão ter todos os artigos que eu falei e alguns mais em la íntegra. Se desejáis ter acesso ao conteúdo desta apresentação, está em um PDF em Google Drive, pode escanear o código QR, vai ser encaminhado ao Google Drive e vai ter acesso ao PDF de toda esta apresentação. Em lo mais, invitar a vosotros para que de 18 hasta 22 de setembro do próximo ano, em minha universidade, vamos ter o Congresso Mundial de Motricidade Humana, e são invitados para que vão conhecer allá. O tema é a obesidade, a epidemia do século XXI, e deixar-me, graças, muito obrigado pela atenção de vosotros.